Olá, tudo bem? Estamos de volta, né? É nosso último módulo do ano. Estamos com a turma de secretário escolar, a matéria Estrutura e Funcionamento do Ensino da Educação Básica. É o nosso último módulo desse ano, é o módulo 10, né? E são 5 aulas. E assim, espero que vocês aproveitem bastante, que é uma matéria assim muito básica dentro do processo de vocês escolar, né? Dentro da secretaria, vocês precisam se empenhar para entender, compreender o que é, né? Qual é a função de vocês dentro dessa estrutura nova, né? Que é a secretaria escolar e que vocês precisam realmente entender a metodologia das leis, né, e de todo um sistema que acompanha, né, e que procede as regras para que o nosso país funcione de uma forma melhor e que as escolas realmente acompanhem e você, enquanto secretário, tenha como saber desenvolver todo esse processo. Tá certo? Então, nossa matéria é Estrutura e Funcionamento de Ensino da Educação Básica. O conteúdo fala sobre sistema e educação. Né? São, assim, conteúdos básicos, bem claros, não tem muito assim o que vocês ficarem preocupados, é só realmente uma boa leitura, um bom entendimento do que está sendo apresentado, que o material de vocês traz para vocês, poderem ler e refletirem, é muito importante, né? Então vamos lá, é básico, é o básico. Ele fala, nosso material, sobre as definições do sistema, né? Tem inclusive Demerval Saviani, ele fala também, tem um conceito, né? Mas dentro das definições que ele apresenta, o autor apresenta, ele fala que o sistema, né, a palavra sistema, definição, é uma palavra que vem do grego e significa reunião de grupos, conjunto de elementos que se interrelacionam. Então, a palavra sistema, né, a segunda definição significa o quê? Grupo, reunião de grupos, conjunto de elementos, de vários elementos que se relacionam entre si. Tá? Isso é a definição. E Demerval Saviani, ele também dá a definição dele dentro de uma lógica, né? De uma lógica em relação a essa definição, ao conceito. Né? Ele diz que o sistema é a união de vários elementos, né? intencionalmente reunidos, de modo a formar um conjunto coerente e operante. Olha só, assim, não tem muito o que esclarecer, né? Então, ele afirma que a unidade, né, é a unidade de vários elementos intencionalmente reunidos, de modo a formar um conjunto coerente e operante. Então, o que é um sistema, na realidade? É um conjunto de vários elementos. Nós podemos dizer os elementos sociais, né, que formam a sociedade, que a gente fala de educação, de cultura, de política, de religião, né, da economia. Então, esses são os elementos que formam um sistema. E esse sistema precisa ter regras, né, que a gente vai ver lá na frente, quais são as regras que nós estamos envolvidos na sociedade. E aí ele diz também, fala sobre as características básicas de um sistema. Que para existir um sistema, precisa existir as características. Então, quais são elas? Aí ele sugere aqui a pluralidade de elementos, quer dizer, vários elementos, né, se constitui esse sistema. Então, vários elementos. O sistema não se define com um elemento. Então, são vários elementos, é pluralidade de elementos, que não é isolado, ele não constitui uma unidade isolada, não. Então, realmente requisita obrigatoriamente de uma formação de pluralidade, porque são vários elementos que formam esse sistema. Não, ele não é isolado. O sistema não pode ser isolado.
São vários elementos que vão constituir toda essa pluralidade, né, que são vários, para formar esse grande sistema que nós vivemos. E aí ele fala da combinação desses elementos. Os elementos precisam estarem combinados entre si, né, para que tenha uma relação né, uma relação inter-relação de combinação. Então, para que haja essa combinação, os elementos precisam estarem todos envolvidos numa combinação só, tanto interna como externa. E aí ele fala que esses elementos também precisam ter intencionalidade, quer dizer, tem que ter uma intenção, tem que ter um fim, tem que ter um objetivo. E ele fala bem claramente aqui que significa, né, a definição clara e inequivocada do que se pretende alcançar. Então, precisa saber qual é a intenção desse sistema, né? Não tem que ser claro, não tem que ter nada obscuro, né? E aí, que ainda coloca que é através disso, né, que a característica que apresenta o sistema, ele diz que quem orienta é a própria bússola, né, de um sistema. Então, a bússola ele vai direcionar, né, esse sistema, porque tem que haver uma intenção, tem que ter um objetivo para que seja alcançado. E com tudo isso, né, existe uma representação sistêmica. Representação sistêmica tem que acontecer. Aí vem, junto com a pluralidade, que a gente entende que onde a política, a economia, a religião, a educação, a cultura, o lazer, tudo, né, que representam uma pluralidade, né, de elementos que, combinados entre eles, né, existe uma relação interrelacionados, quer dizer, estão todos juntos, né, interdependentes, que ele coloca também isso bem claro, porque um depende do outro, que compõe a maior, ou o maior, né, bem dizendo, o maior dos sistemas, ou seja, a sociedade. Então, o maior sistema é a sociedade. E na sociedade existem as regras, e nós precisamos entender que toda sociedade, na nossa casa tem regra, a sociedade ela representa uma regra. E para que a sociedade funcione dentro de um sistema que muitas vezes nos engole, né, ou nós somos engolidos por eles, existem essas regras e que essas regras precisam ser cumpridas. Mas como? Para serem direcionados, né, tecnicamente, precisa de uma Constituição, que é a Constituição Federal. Todo esse sistema, toda essa teoria sistêmica, tecnicamente, a sociedade, né, a sociedade que é dominada, né? Então, que apresenta essas os macrosistemas e suas partes, né? Então, elas são construídas de uma Constituição. Tem que existir regras para que as pessoas obedeçam, né? Que sejam criados meios, né? Para que seja obedecido. E dentro da educação, que é a Constituição Federal. E na educação, para que as coisas funcionem de uma forma homogênea, existe a LDB, né? A LDB, toda a educação a nível nacional, ela é constituída pela LDB. São regras que impõem, que nos impõem enquanto formadores, né, da sociedade educacional, essa base para que a gente possa trabalhar. Então, é LDB, são as leis de diretrizes e base nacional. Então, essa primeira aula, nós vamos parar por aqui. E eu vou colocar para vocês, né, um vídeo, uma aula, né, um vídeo, para que vocês tenham assim, uma noção do que, para que forme um sistema, precisa ter regras e dentro da sociedade. E na educação LDB. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau.